Olá! Esse é o Dominando a Cozinha, eu sou a Mônica e hoje eu tô aqui, diferente dos outros dias, sem nenhum prato na mão, né? Pra gente bater um papinho. Vamos lá? Bom, eu não fui devidamente apresentada, né? Quando nós começamos a fazer o vídeo, só um PS, saudades Mi. A Mi é a nossa produtora, é a nossa videomaker, e ela está de quarentena, assim como a maioria das pessoas estão, e as pessoas que não estão deveriam estar. Então eu estou gravando isso sozinha, vou mandar para ela, ela vai fazer a edição. Então se a imagem estiver diferente do que a gente realmente grava, e o som também, é a Mi fazendo falta. Sorry. Eu fiquei pensando em temas que a gente poderia utilizar, né, nos nossos vídeos, e eu percebi que falta essa proximidade. Vocês não me conhecem, né? Eu comecei trazendo receitas e não me apresentei. Algumas pessoas, claro, os meus amigos já me conhecem o meu trabalho, mas também já tem gente que não conhece o meu trabalho, que não me conhece o meu trabalho, mas não me conhece. Então eu queria me apresentar para vocês. Bom, começo da minha história com a comida, deixa eu pensar. Não preciso pensar muito não. Eu vim de uma família, meu pai é descendente de japoneses, né, de segunda geração, meu pai é falecido, né, e minha mãe, ainda viva, é descendente de italianos. Ambas as famílias, elas têm o hábito da comensalidade muito explícita, né, ou seja, todo mundo senta na mesa, come junto, muita comida quando se reúne. A família do meu pai era um pouco mais distante, a gente se reunia menos vezes, mas não com menos amor. A família da minha mãe já eram mais irmãos, enfim. Então a gente tinha um pouco mais de proximidade, aí a gente se reunia mais vezes. Minha mãe é a irmã mais velha, sempre o pessoal ia na casa dela, né? Eu sou de uma geração, aquelas assim, dessa época que tudo era mato. Quando eu cheguei aqui tudo era mato, não, mentira. Mas eu sou de uma geração e os pais não tinham tanta preocupação, ou não tinham o que fazer, na verdade. Não é que não tinha tanta preocupação, mas eles precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos. Minha mãe tinha uma empregada em casa, mas em determinado horário ela trabalhava o dia todo, determinado horário, óbvio, a coitada tinha que ir embora. E a minha mãe trabalhava até um pouco mais tarde, então eu ficava numa janela de 2 a 3 horas sozinha. E era o horário da fome, entre 5 e 7 horas da noite. Né, 4, 5, 7 horas da noite, mais ou menos, ali umas 2, 3 horas de janela que eu tinha fome. Então eu cozinhava, eu me virava, eu sempre estava na cozinha aprontando alguma coisa. Cada vez que minha mãe chegava em casa era um susto diferente, porque eu tinha um corte no dedo ou uma queimadura na mão e não tinha o que fazer, né? Enfim, eu não vou nem adentrar nessa parte de cicatrizes que eu tenho na mão, porque cada uma tem uma história diferente. Mas, enfim, eu sempre me virei. E até o dia, quando eu já tava com uns 13 anos, que minha mãe falou, não, peraí, vou te ensinar direito a cozinhar. Ela fez isso com os meus irmãos também, tá, gente? Não era uma coisa assim, eu sou filha caçula de 3 irmãos, 2 irmãos mais velhos. O Júnior, que tem 12 anos a mais que eu, e o Marcelo, que tem 9 anos a mais que eu. Então a gente tem essa distância, né? E por isso eu também ficava sozinha à tarde, porque eles já estudavam, já estavam em colégio técnico, e eu era bem mais nova, né? Então sempre tinha essa janela de idade também teve essa influência, tipo, não tinha ninguém para fazer para mim, né? Enfim, não vejo isso como trauma, tá, gente? Muito pelo contrário. As coisas são diferentes hoje, são porque são, mas eu acho incrível, tá? Faz parte do que eu sou hoje, eu acho, essa independência que eu tive muito cedo, né? Eu brinco com a minha mãe, porque eu com 9 anos de idade eu tinha a chave da minha casa, eu fazia banco. Imagina, hoje você não concebe uma criança de 9 anos indo pro banco com uma loja de dinheiro, né? Eu fazia isso pros meus pais. E com isso, saber cozinhar e saber me virar era importante. Mas voltando ao assunto da minha mãe, quando eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, ela falou, olha, você precisa aprender a cozinhar alguma coisa na panela de pressão. Falei, tudo bem, então vamos lá. Então no primeiro dia ela fez carne de panela. No segundo dia, foi genial, porque carne de panela, ela tem várias técnicas num preparo só. Ela tem calor seco, ela tem calor úmido e ela tem cocção por pressão. Então assim, a ideia foi incrível. Não sei se foi original da minha mãe, mas é muito boa.
porque realmente ali eu aprendi tudo que eu precisava para começar a cozinhar sozinha de fato e com segurança. Eu nunca tive... Tem muita gente que eu conheço até hoje que tem medo da panela de pressão. E eu fui ensinada a usar a panela de pressão muito cedo, então eu não tenho medo da panela de pressão porque eu sei utilizar ela com segurança. E isso graças à minha mãe. Minha mãe é incrível. Então no primeiro dia ela fez, no segundo dia eu fiz com ela olhando, no terceiro dia eu fiz sem ela olhar. Então foi ali 3 dias seguidos de carne de panela, que ninguém aguentava mais ver, mas era o que a gente tinha para aquele dia. Eu precisava aprender, não é mesmo, Brasil? Também na mesma época eu fiz o meu primeiro curso de chocolate artesanal. Nessas minhas andanças na rua, eu passei em frente a um ateliê que tem aqui em Salto. Eu acho que é Valdir o nome do professor. Não tenho certeza, mas eu sei que ele dá aula até hoje de temperagem de chocolate e ovos de Páscoa. Eu lembro que na época acho que era R$10 o curso, mas isso já tem... Se eu tinha 13 anos, eu tô com 30, quase 36, então 23 anos atrás, né? E eu lembro que mudou o mundo pra mim, de aprender a fazer temperagem. Na época o método era banho-maria frio ainda, não era por mármore nem nada, era totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Mudou a minha vida. Esse primeiro curso, ele mudou a minha vida. É engraçado isso, é interessante, eu acho que o Valdir não tem nem noção do como ele mudou a minha vida nesse primeiro curso. Enfim, mas até então eu só fazia pra casa. Eu fazia pros meus amigos, eu fazia pra minha família, aí tinha Natal, fazia trufa. Foi a explosão das trufas de chocolate brasileiras do jeito que a gente conhece, né? E me mudou, de certa forma o meu interesse aumentou a partir daí. A minha mãe, ela fazia bolos muito antes de eu nascer, então ela tinha livros de confeitaria em casa. Sim, eu sou uma pessoa de antes do advento da internet. Então o meu passatempo era a leitura, ficar fuçando nas coisas, porque o meu pai era um acumulador. De fato, ele tinha muita coisa que ele guardava. E tinha os livros da minha mãe, tinha todo o material da minha mãe, muito antigo, que aliás eu preciso ver se ela tem ainda esses livros, que muita coisa se perdeu durante o tempo, ao longo do tempo, mas tinha uns 2 livros que eu gostava demais, eram páginas em preto e branco. Então eu acredito que esses livros devem ter aí pelo menos uns 40 anos, tá? Mas eu lia muito, fuçava muito e replicava as receitas quando eu tinha chance. Via receita na televisão, era da época de anotar em papelzinho, receitas geralmente depois do jornal regional da tarde, eu replicava isso em casa. Mas a minha virada foi quando eu tinha 17 anos. Fiz um curso pela Garoto ainda. A Garoto tinha uns cursos itinerantes. E aí era um curso mais profissionalizante, assim, ele era mais legal. Não era mais legal, mas ele tinha técnicas que eu não conhecia. E um jeito mais criativo de trabalhar com chocolate. Fiz esse curso e a partir desse curso eu tive coragem de começar a fazer ovo para vender. Eu coloquei uma mesinha na porta da casa da minha mãe com um monte de ovinho de plástico, porque eu não deixava o chocolate lá fora. E até porque derretia, né, Brasil? Então, com esse inverno ameno, com esse verão ameno que a gente tem no lugar do inverno, não dava para deixar chocolate no quintal. Mas eu colocava lá os ovinhos de plástico embalados no papel chumbo e celofane e coloquei minha tabela na porta e vendia meus ovos de Páscoa ali. No primeiro ano a gente vendeu, no segundo ano a gente dobrou a venda e no terceiro ano a gente vendeu também. E no ano seguinte, aí eu já tinha me casado, eu me casei cedo, eu me casei com 19 anos pra morar fora. Então eu fui morar no Japão com 19 anos, com 20 anos, né? Eu me casei com 19, com 20 anos eu fui morar fora. E aí a minha mãe continuou com o ponto, minha mãe e minha tia, e elas venderam muito ovo de Páscoa aí. E o resto é história. Mas aí eu fui morar fora. Por muitos anos eu tinha aquele sonho de decassege, né? Decassege é o pessoal que vai, o estrangeiro que vai pro Japão pra ganhar vida. Então eu tinha esse sonho. E eu e meu esposo, nós fomos morar fora. No fim, meu irmão já tava lá, depois minha família foi, mas esse é assunto para outro vídeo. Só que os anos se passaram e eu percebia que os meus amigos estavam aqui no Brasil e eles estavam se formando, eles sabiam o que eles queriam ser. E eu, apesar de sempre trabalhar com comida, não achei que eu fosse viver disso. Eu nunca pensei que eu seria uma confeiteira pro resto da vida. Até que eu tava passando no shopping e eu vi uma loja com uns bolos bonitos, isso no Japão. Uns bolos bonitos, obviamente fake, né? Porque eles estavam expostos ali já tinha um tempo. Mas era um curso de decoração de bolos. Eu sabia que era um curso de decoração de bolos. Só que eu era analfabeta no Japão. A verdade é essa. Eu trabalhava numa fábrica, tinha tradutor. Eu não aprendi a falar japonês. Mas eu entrei na loja, claro.
Os japoneses, os atendentes japoneses, eles tendem a ser bem receptivos sempre, mesmo que eles, às vezes eles não estão querendo te atender, mas eles são receptivos. É muito difícil você ver um atendente tratar mal de fato. Pelo menos comigo, nos meus 7 anos, foi muito difícil. Aconteceu, mas foi raro. E as moças eram muito gentis e eu falei que eu queria fazer esse curso e perguntei mais ou menos como é que funcionava, os horários e tal. Consegui definir a matrícula, enfim, os trâmites todos e fui. Foram 3 meses, todos os domingos, e eu não tinha noção da importância que tinha esse curso na época. Eu fiz um curso da Wilton Cake Decoration, módulo 1, 2 e 3. Tinha o 4, mas no Japão eles não davam aula no módulo 4. Hoje eu sei que esse curso que eu fiz ele já está defasado, mas o método Wilton, ele praticamente criou o jeito como as pessoas usam sacos de confeitar, e os bicos mais tradicionais são todos da Wilton. O Wilton me patrocina. E eu não sabia desse peso todo, eu só fui fazer o curso. Terminei o curso, fiz a formatura, aí eu sabia fazer o bolo, sabia confeitar um bolo, mas eu não sabia fazer um bolo gostoso. Eu não sabia fazer esse bolo, não sabia assar bolo, eu não sabia rechear bolo. E foi quando eu liguei pra mãe da minha amiga, que é a Zeza, a mãe da Vanessa. Não foi quando eu liguei pra Zeza e falei, olha, eu não sei fazer bolo. Eu sei cobrir, eu sei decorar, mas meu bolo não fica gostoso. E ela muito generosamente me passou todo o passo a passo, como ela fazia uma receita que eu nunca mais ia errar. E ela falou isso pra mim, ela falou, você nunca mais vai errar, essa receita é perfeita. Essa receita é tão perfeita que eu uso ela até hoje. Eu fiz modificações de peso, porque ela usava medidas de xícara. Depois eu me profissionalizei e aí a gente vê que precisa ter peso. Então hoje eu faço com peso. E é a minha receita. Então, de fato, assim, eu sou uma confeiteira, eu gosto de fazer modelagem, eu faço bolo, mas eu sou uma confeiteira que usa sempre a mesma massa de receita. Eu até faço outras, mas eu sempre volto pra essa. Por quê? Porque essa é a minha massa da sorte. Então, vou fazer ela aqui no canal? Pretendo fazer. Depois disso, a minha vida mudou. Então, foram momentos que pessoas entraram na minha vida e mudaram a minha vida. O Valdir, nesse curso de chocolate, a Zeza me ensinando a fazer essa receita, as minhas professoras do Wilton me ensinando a cobrir bolo. Essas pessoas, elas mudaram a minha vida nesse sentido. Claro que eu procurei, né? Eu procurei conhecimento, eu pedi ajuda, né? Eu liguei pra Zeza, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas com toda a generosidade do mundo, eles me ensinaram e eu tomo isso como exemplo pro meu trabalho hoje. A história é mais longa, porque depois disso eu vendi bolo pra fora, no Japão ainda. Eu vendia pedaços de bolo para uma pizzaria, vendia na fábrica, trabalhava de dia na fábrica, chegava à noite em casa. Quando eu tava muito cheia de encomenda, minha mãe assava bolo pra mim e eu chegava e só finalizava. Tive sempre a sorte de ter minha mãe perto. Meu marido também, sempre me ajudava no que eu precisava, mas sempre foi muito trabalho. Depois disso, eu fiz mais um curso ainda, uma outra escola, mas acho que foi um curso profissionalizante mais longo, um curso de 2 anos. Me licenciei por essa escola. Confesso que eu comprei a licença antes de fazer o curso, sem saber para que servia essa licença. Depois eu descobri que era a licença para eu dar aula pela escola se eu quisesse. Não dei aula pela escola, não é mesmo? Até porque eu ainda era analfabeta. Eu voltei pro Brasil, continuei analfabeta. Então, nada mudou. Fiz esse curso de 2 anos, voltei pro Brasil. E aqui eu tô nessa. E no próximo vídeo eu quero contar pra vocês como que foi o meu começo de trabalho. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado de saber como eu comecei, né? Qual a minha relação com a comida de fato e com a confeitaria. O que eu tenho pra dizer sobre isso tudo olhando pra trás é que eu sou muito grata. A confeitaria, ela me trouxe frutos incríveis, oportunidades incríveis. Sem ela, eu acho que não seria quem eu sou hoje. Então, é isso, pessoal. Beijo. Valeu, gente. Até mais.